Diz a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi, por minha mão, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmo que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia, todos eles sobre Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Deus eterno, obrigado pela tua palavra. Hoje, pelo menos, não terminando de estudar o livro, terminamos de lê-lo. E permita, Deus eterno, que possamos terminar nosso estudo, nossa exposição, nossa apresentação. Senhor, nossas defesas, nossas refutações e nossas conclusões. Que possamos, Senhor, ser abalizados sobre esses temas importantes da fé e do caminho. No nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, Deus abençoe. Quem tem seu caderno de estudo bíblico? Quem tem? Vamos lá ver a porrada. Quem não tem o seu caderno de estudo bíblico? Quem não tem? Os da verdade, levante a mão com verdade. Quem não tem? E vieram fazer aqui no estudo bíblico. Só vi ouvir um pregador a falar, sem apontar, sem registro, sem... né? Ou vocês são inteligência artificial. Tudo que ouve já grava, já cogita, já... Não. Para as quintas-feiras você tem que ter seu caderno de estudo bíblico, organizadinho, que aprendi no dia X e tal, teus apontamentos, tua compreensão, teus entendimentos, tuas dúvidas deverão nascer dessa resposta responsável ao conhecimento. Então, nós estamos de volta, talvez não vamos fazer paragens como fizemos nos meses preparatórios do aniversário da igreja, então até terminar o estudo bíblico. Pois bem, nós estamos a ler o último capítulo e já vou abordar sobre ele, mas ao longo dessas cartas, essa carta a Gálatas, que na verdade ela pode ser tida e também muito conhecida como uma carta magna, né? Uma carta magna, uma aula magna de Paulo sobre liberdade cristã, ok?
E aí entra a questão da justificação pela fé, um dos temas muito importantes na vida daquele que é chamado o reformador da igreja, Martinho Lutero, né? A justificação exclusivamente pela fé na pessoa do Salvador e Senhor Jesus Cristo, e também uma defesa ao que poderíamos chamar de um ataque à liberdade cristã, ou então a presença do que chamaríamos o legalismo, né? O legalismo, como também já estudamos aqui, mostrando então que a salvação não depende de obras, né, nem da observância das leis morais, civis, cerimoniais judaicas, ou não que essas leis não tivessem importância, principalmente as cerimoniais e civis, né, mas que a salvação era unicamente por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. E a moralidade encontra seu espaço importante na fé cristã, muito por conta da vida que temos no Espírito. E estudamos isso na semana passada. Não obras da carne, porque a carne nada produz. A carne não tem nada de bom. O esforço da carne se torna frustração. É por isso religiosidade também é o sistema que frustra as pessoas, esforça as pessoas a viver na contramão da sua própria natureza decaída. Ok? A religião tem o poder de frustrar o homem, porque você acaba se esforçando para, por meio de suas obras próprias, né, parecer puro, santo, mas você frustra-se no processo e você esconde dentro de ti, né, um mar de pecados, um mar de falhas, um mar de erros, e você precisa apresentar uma estética, né? Aqui no capítulo 6, Paulo diz assim que as pessoas queriam ter uma aparência bonita, física, por causa da circuncisão, né? É colocar aqui um circuncidado com um não circuncidado. O judeu se sentia orgulhoso porque ele estava, né, aparentemente, né, mais bonito, e os outros então esteticamente não tão, né, bonitos. E então era apenas uma questão estética, mas a fé genuína na pessoa do Salvador Jesus Cristo, ela produz uma santidade que não vem de nós, mas do Espírito que já é santo em nós. Amém? Então, dali o que estudamos, e vamos voltar a ele do capítulo 5 de Gálatas. Então, o capítulo 1 poderíamos resumir como uma defesa do apostolado de Paulo, mostrando a origem divina de seu ministério. Ou Paulo está a mostrar a origem divina do Evangelho. O Evangelho não veio de homens, não se recebeu de homens. O Evangelho só é verdadeiro quando nós apontamos para ele como de origem extremamente divina. E então, se o divino é que deu, não pode o Evangelho sofrer alterações, né, ou acréscimo. O Evangelho é unicamente de fonte celestial. E Paulo diz que seu ministério, ou seu Evangelho, não tinha origem humana, mas tinha origem o quê? Divina. Amém? O capítulo 2, que entra também a justificação pela fé, Paulo também mostra o que poderíamos chamar do acesso global, universal para a salvação. Ou todo ser humano é justificado unicamente pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse capítulo também ele mostra a oposição que ele fez ao apóstolo Pedro, porque ele se comportava contrário à sua mensagem. Ele cria nesta mensagem da justificação pela fé e a salvação universal para todos que creem, mas quando os irmãos dele, judeus, chegaram, ele agiu, né, preconceituoso para com os gentios, ok? Tentando então se encaixar naquele orgulho judaico, né, legalista que havia. No capítulo 3, nós temos também um tema importante sobre a lei como tutor, né, mas a promessa como o caminho da salvação, e isso anterior à lei, porque Abraão não teve relacionamento com Deus por meio de observância de leis, ou antes a lei não havia sido dada. Então Abraão se relaciona com Deus por meio da promessa. Então a lei surge entre a promessa e o prometido, certo? A lei surge no meio entre a promessa e o prometido. A promessa fora feita a quem? Aos pais, a Abraão.
seguiu-se com Isaac, com Jacó, creram no mesmo José, ok? E todos esses. Mas quando Moisés chega, Moisés acaba dentro da peregrinação recebendo a lei, que funcionou como aio, funcionou como tutor, funcionou como guia, conduzindo, ok, a infância da comunhão judaica até a maturação em Cristo Jesus. Então, entre a promessa em Abraão e o prometido em Jesus, surgiu a lei como tutor, ok? E nós também já aprendemos sobre essa tutoria, ok? Que era temporária e então ela terminaria quando Cristo chegasse. Então, os crentes são tratados como filhos de Deus, ok? Hoje pela fé, sem distinção de povo e sem distinção de etnia, sem distinção de raça, sem distinção de posição ou sem distinção de condição, ok? Condição, não importa quem seja, como venha, é filho de Deus pela fé. Posição, não importa se é senhor, se é servo, é filho de Deus. Raça, não importa se é negro, branco, né? É filho de Deus, né? Etnia, não importa se é judeu, se é bacongo, se é ovimbundo, né? Ganguela, todos somos filhos de Deus. Então a lei serviu como tutor temporário para conduzir as pessoas a Cristo. Hoje chegamos naquilo que também é chamado, vocês conhecem a plenitude dos tempos, ou crescemos, ok? Então não se precisa mais de tutor, porque agora estamos conectados por Cristo, né? E a promessa que fizera Deus a Abraão, ok? Aí no capítulo 4, nós temos a questão da herança espiritual que temos como filhos, né? Essa herança, essa doutrina gloriosa da filiação. E Paulo argumenta que com a vinda de Cristo os crentes foram resgatados da escravidão da lei e isso do pecado, ok? Se não houvesse lei, certamente tu não saberia que você estava em pecado, da escravidão da lei e do pecado, recebendo por meio do Espírito o amor de Deus e a graça de termos, né, o privilégio de chamar Abba Pai, né? A todos quanto creram, como disse João, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No capítulo 4 ele também trabalha a questão da alegoria, né? O filho da escrava e o filho da livre, né? Filho de Sara e filho de Agar. O filho de Agar era filho da escrava, que é o Egito, né? E ele trabalha 2 montes ali. E então Paulo vai por alegoria mostrando que o crente não é filho de escravo. O crente é filho de quem? Da livre. E pelo que Paulo diz que a escrava, o filho da escrava e o filho da livre não pode herdar junto. E o que Paulo estava querendo dizer? Que não pode haver miscigenação entre o judaísmo e o cristianismo, ok? Não há essa possibilidade de misturar lei com graça, não há essa possibilidade. A lei serviu de tutor, o trabalho terminou, agora é graça, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, sem mais mistura. Então, o grande problema às vezes de lermos a Bíblia sem que Cristo e a sua redenção se torne a chave hermenêutica, faz com que se produza religiões a partir do Antigo Testamento sem a concepção da sua caducidade, das cerimonialidades, da civilidade judaica, ok? E então, o que já caducou, volta à igreja com aparência de religião, com aparência de zelo, com aparência de comunhão, e acabamos então entrando para esses perigos que Paulo alerta, ok? Aos irmãos de Gálatas, ok? É por isso que vocês vão ver, e alguns amigos meus aí que vão me ouvir, talvez fiquem incomodados com essa minha apresentação, mas eu falo por amor, como Paulo fez aos irmãos de Gálatas, ok? Existe uma tentação para se cair nessa miscigenação, nessa mistura, né? E incorre inclusive beira a sincretismo, ok? Quando nós acabamos, né, colocando aqui símbolos judaicos como se de cristianismo se tratasse, ok? A arca desapareceu por vontade divina, porque hoje a arca de Deus, a presença de Deus no nosso meio, não é mais uma caixa feita de madeira coberta de ouro, é o próprio Jesus Cristo, aleluia. E alguns podem entender por tipo ou por alegoria que essa madeira ou essa arca da aliança, que era feita de madeira pura,
ok? E coberta de ouro poderia representar claramente as duas naturezas de Cristo, não sendo mais a arca necessária, porque Cristo é este que junta madeira e ouro, né? O humano e o divino nele. Agora não temos mais a arca, mas temos a Cristo. Então quando eu digo que tem Cristo está no nosso meio, está conosco todos os dias, e de repente mando fazer uma arca gigante para meter aqui no meio do culto, eu estou a negar na prática o que eu apregou na teoria. E então começamos a ver na igreja a introdução de tudo isso, de candelabros, ok? Estamos a ver na igreja a introdução da talite, daquelas coisas para orar, agora tem que botar a talite para parecer judeu, ok? Então parecem coisas muito simples, mas acabam acarretando uma mensagem, uma proximidade com o que Paulo queria tratar, para que nós entendamos então que a salvação é unicamente por meio da graça e nós somos filhos da livre. No capítulo 5, que trabalhamos na quinta-feira passada, nós falamos sobre a liberdade cristã e a luta espiritual. Graças a Deus, um vídeo está aí na nossa página, e louvamos a Deus pelo jovem que tem feito um grande trabalho por nossa igreja, por minha vida, né? Lá está em França, trechos de Sadraque. Eu tenho praticamente toda semana, né, um vídeo para partilhar com os irmãos, abençoar o irmão por causa desse irmão, que eu penso que ele ouve toda a mensagem para ele fazer o corte, né? E você pregou hoje, amanhã ele já lançou, já tem o corte. E ele então fez essa apresentação sobre a maior luta do cristão, a maior luta espiritual. Não é luta com os feiticeiros da tua família, não é? E infelizmente as pessoas hoje ficaram muito fixas a olhar para os pecados dos outros, os erros dos outros, perseguição dos outros, que perderam de vista a verdadeira batalha espiritual do cristão, que é a batalha contra a nossa própria mente, contra a nossa própria natureza caída, contra o nosso velho homem. E então hoje toda luta é contra o outro. Ei, não está a me fixar, isso só pode ser perseguição. E nós perdemos tanto tempo a vigiar por fora, quando na verdade o pecado ou o que leva no inferno não é o que o outro faz contigo, é o que você fez contigo. Cada um será julgado segundo as suas obras. Ninguém será julgado segundo as obras dos outros na vida dele. Então o maior perigo não deve ser o que os outros fazem comigo. O maior perigo deve ser o que eu faço comigo, o que eu faço em minha própria vida. Então quando eu deixo de olhar para fora, eu passo a olhar para mim. E aí entra um poema Sumi, que eu gostava de dizer os Sumi, que são poetas, né, do Médio Oriente. Eles têm um poema Sumi que diz assim: quando eu era inteligente, eu queria ganhar o mundo. Agora que eu sou sábio, eu quero ganhar apenas a mim mesmo. Quando eu era inteligente, eu queria ganhar o mundo. Mas agora que eu sou sábio, eu só quero ganhar a mim mesmo. Amados, você é uma riqueza que você mesmo não consegue explorar. E você perde tempo prestando atenção em quem disse, quem falou, quem te olhou. Não, esquece isso, irmão. Amém? Então nós temos o que chamaríamos da liberdade cristã, mas também ali entendermos então a luta espiritual. Nós estamos na luta espiritual e Paulo aqui aborda sobre essa vocação para a liberdade cristã, alertando que usar essa liberdade para pecar seria assumir que você não é livre, ok? Não des ocasião à carne, não des ocasião só porque eu sou livre em Cristo, Cristo me libertou, não tem mais nenhuma condenação, porque para mim eu vou viver de maneira destoada. E há muita gente que crê mesmo assim, que crê que graça é liberdade para pecar. Não, antes pelo contrário, amém? Quem tendo sido livre pela graça, ele vive por graça para agradar a Deus. Ele não está mais naquela confusão, naquela prisão. Ele tem liberdade para viver para a glória de Deus. E então ele não anda mais segundo as obras da carne, mas sim segundo o fruto do Espírito. E entra aqui a questão da espiritualidade. Agora, o capítulo 6, que nós lemos agora, que tem é praticamente um capítulo final. Paulo exorta aqui sobre o que chamaríamos do amor, ou lei do amor, e a colheita espiritual de todas as obras, ok? Parece que há pessoas que quando leem Paulo, querem ler Paulo e colocar Paulo contra Paulo. Não. Paulo, ao tratar um assunto, ele sempre coloca a priori e a posteriori. Ou a priori, a obra não tem importância nenhuma para a nossa salvação, mas o salvo a posteriori
produz boas obras, tendo consciência que a colheita das minhas obras também vão produzir frutos. Amém? Por isso diz, ninguém vos engana, tudo que o homem semear vai colher. Então, há pessoas que, não entendendo essa concepção a priori e a posteriori, acaba colocando Paulo em contradição com Paulo. Ok? Então nós podemos fazer duas religiões só com Paulo. Como se Paulo apenas pregasse a fé e ignorasse as obras. E não é verdade. Não é isso que Paulo fez ou ensinou. Paulo ensinou soberania divina, mas não esqueceu responsabilidade humana. E essa é a doutrina do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então Paulo aqui ensina os crentes a levarem as cargas um dos outros, ok? Porque essa é a lei de Cristo. Ou a graça, podemos definir assim, a graça é a lei de Cristo. Cristo é a graça de Deus e Cristo é a lei de Deus. E qual é a lei? Levar as cargas um dos outros. Isso reflete bem, amai o próximo como a ti mesmo, ok? Paulo começa a dizer, você não pode olhar para o erro do teu irmão e tratar mal, né? Se alguém for surpreendido em algum erro, em alguma ofensa, vocês que são os espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Noutra palavra, nós na comunidade cristã, Paulo estava a assumir que haveria erros, haveria ofensas. Não é isso que Jesus nos ensinou? Perdoai as nossas ofensas, né? Como temos perdoado aqueles que nos têm ofendidos. Então, só essa oração assume que eu tenho ofensa e o outro também tem ofensa. Na oração do Pai Nosso, Jesus está nos ensinar que existe ofensa do outro e existe a minha ofensa. E a maneira como eu lido com a ofensa do outro também determina a maneira como Deus lida com a minha ofensa. Então, a relação dos cristãos também é a relação de lidar um com a ofensa do outro. Como é que eu lido com a ofensa do outro? Como eu gostaria que lidassem com a minha, certo? Se eu for surpreendido numa ofensa, o que eu faço? Vou ficar parado? Não. A Bíblia não manda também ignorar a ofensa dos irmãos. O que Paulo está aqui nos ensinar é, se no irmão for surpreendido em alguma ofensa, vocês que são espirituais, calem? Não. Fiquem, façam o ouvido de marcador? Não. O que ele diz? Vocês precisam encaminhar o tal com espírito de mansidão. Porque Paulo, numa das igrejas em Coríntios, Paulo já repreendeu, porque lá tinha erro que os irmãos estavam a ignorar. Disse, sei dentre vocês que tem alguém que se envolveu com a mulher do pai e vocês não estão a fazer nada. Ok? Então, a cristandade ou a graça não é, na verdade, uma certificação para cada um viver do seu jeito e ninguém fazer nada. Não é verdade. A comunidade de crentes é a comunidade em que cada um presta conta ao outro. O que o outro faz vai, né, a ação do irmão vai despertar nossa reação. E qual é a reação? Quando o irmão é apanhado em erro, encaminhai, vocês que são espirituais, o tal com espírito de mansidão. Mansidão, com calma. Irmão, estamos a perceber que você errou. Mansidão, encaminhar. Encaminhar significa que ele saiu do caminho, vamos agora encaminhar, mas com mansidão, não com fofoca, não com calúnia, não com mentira, mas com mansidão, acolhendo, porque o ferido dentre nós tem que ser tratado com cuidado. Com cuidado, até evitar que ele use os seus pés para andar. Não, deita aqui, não, vamos te levar. Porque é um soldado ferido. Encaminhai com mansidão, olhando por ti mesmo. E por que eu devo fazer isso? Paulo diz assim, olhando para você, que você também um dia pode ser o tal ofensor. Olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Olha só, uma vez na igreja, um pastor anunciava a disciplina de um jovem também, pregador, e ele anunciava com sarcasmo. Está vendo esses jovens pregadores? Ficam aqui pregar, não sei o que, Espírito Santo poder. Está vendo? Dormiu a irmã. Não sei o que. A igreja toda, riso. O que devia ser óbito se tornou festa. Fico aqui no púlpito. Ele praticamente escorraçou o rapaz, envergonhou o menino, contou detalhes sórdidos da situação, do pecado do jovem. Fez isso num sábado, na ceia.
Na segunda-feira, foram lhe fazer confusão no serviço. Numa amante, com neném de 2 anos. Não está a dar dinheiro do leite. Confusão. Se esse neném tem 2 anos e você escorraçou o irmão no sábado, então você estava a tratar com o rigor o erro do outro, quando você tratava com cuidado pecaminoso teu. Então, o perigo não é só você ter cometido um erro. É você, mesmo estando sob essa condição, tratar sem mansidão, tratar sem humildade, tratar sem pena o outro. É como se Jesus te perdoasse uma grande dívida, mas você vai cobrar os outros sem perdão. Jesus contou isso. Você não pode cobrar o outro agressivamente quando te perdoaram compassivamente, irmão. Então, o que Deus fez comigo e com as minhas falhas precisam se revelar na maneira como eu trato os outros nas suas faltas. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Como é que Jesus tratou com o meu erro? É como eu vou tratar com o erro do outro. Eu podia ser morto, mas fui perdoado. Não posso deixar de perdoar e matar o outro. Alguma coisa está errada. Mas a igreja normalmente gostam de ser perdoado, mas não gostam de perdoar. Gostam de que o caso deles seja tratado bem, mas o caso dos outros com vergonha. Os fofoqueiros que espalham erro dos outros, muitas vezes só fazem isso para amenizar o impacto do erro dele no coração dele, porque ele sabe que ele é pior. Às vezes as pessoas que estão a partilhar vídeo do Baltazar, porque tem vídeo de 10 meninas, ele tem 70. Mas às vezes a maneira como eu lido com o erro do outro faz com que eu me sinta, se calhar, em paz para com os meus próprios erros. Então Paulo trabalha aqui o que podíamos chamar do princípio inabalável da semeadura. Diz assim que o que o ser humano semear na carne colherá corrupção. Amém? Na verdade, tudo que você semeia na carne você colhe. Tudo. É? Olha só, nosso corpo tem input, output. Tudo que entra, sai. Já deram conta? Normalmente ninguém consegue ofender se não ouviu ofensa. E o ouvido é input, os olhos são input, certo? Tudo que entra um dia sai. Há muita gente hoje que vem e fala: pastor, eu não consigo parar de me masturbar. Não é que você não consegue parar de se masturbar. É que primeiro você deu acesso ao que viabilizou no teu corpo a masturbação. Você se meteu a ver pornografia. Você se meteu a ouvir coisas que acabam, né, promovendo esse nível de desejo, e você acaba sem princípios a entrar por esse caminho, porque tudo que entra vai um dia sair. Eu uma vez estava a andar na estrada, um cara fez uma ultrapassagem perigosa. Eu normalmente não me chateio, não tenho aquele hábito de baixar o vídeo. Tá andando top! Eu sou calmo na estrada, mas naquele dia o rapaz fez aquilo, eu passei, acelerei meu carro, ele fez de novo, não sei se é que... Eu fiquei muito chateado. Paramos aí no semáforo, e eu pausado, ele fez de novo aquela confusão na frente. Eu falei assim: rapaz, aqui está a gozar comigo. Peguei, acelerei e já estava ali seguindo. Ele, quando deu conta que eu acelerei, também acelerou, e eu não ando bem. Só que o Senhor já está a me salvar. Hoje eu estou a 140, 50, mas outrora, até os 21, eu já saí de hoje ainda para aqui, porque lá em 17 minutos já era só voar. Adrenalina, eu sentia que não, o Senhor, os anjos me sigam, né? Acompanham o servo do Senhor. Você tem asa, só estou na estrada. Mas eu persegui o rapaz, ou o senhor, sei lá, só para baixar o vídeo e fazer aquilo que o motorista faz quando estão chateados. Mas eu queria baixar o vídeo e dar uma ofensa. Agora eu estou a procurar a ofensa. Eu estou quase a La Palma, agora vou falar que eu não sei, mano. Eu cresci numa casa que o primeiro dia que eu falei no meu irmão, filho da caixa,
Meu pai ia me matar. De surra. Falaste que no teu irmão? Filho da caixa. Tua mãe é caixa? Pá. Vai buscar o chicote. Surra. Estamos a falar filho da caixa. Ok? Nunca mais ouvi essa ofensa, porque essa geração já está meio bem desviada aqui, só que já nem ofende, né? Filho de uma caixa. Mas ofendeste que é assim, né? Não me doeu. Minha mãe pode ser caixa, pode ser bola também. Fala. Né? Filho da caixa, eu levei uma surra que dormi quente. Então, eu cresci dentro de um ambiente em que não poderia sair da nossa boca palavra torpe. Há palavras que nunca saíram da minha boca, nunca mencionei, nunca falei, ok? Nem mesmo casado, no mais intenso orgasmo, não consigo falar, vou pecar. Porque há uns que ofendem quando estão... Se nessa hora tem que ofender, você já ofende mesmo, mãe. Você já ofende, você anda aproveitar um momento ali e tal. Quando eu cheguei e apanhei o senhor, agora a ofensa está onde? Baixei seu ouvido, lhe olhei, fui. Estava aquele momento que você está nervoso, mas depois você começa a maquinar o que você iria falar. Depois lembrei, filho da caixa, só lhe falar. Mas por quê? Não tenho esse repertório na minha alma, não tenho isso na minha memória, porque tudo que um dia entra, sai. Uma vez uma amiga muito chateada ligou para mim, e ela começou a ofender no telefone, disse, olha, estás a falar comigo? Não, esse filho não sei o quê. Disse, mas fulana, você não ofende. Você começou a ofender quando? Mas é porque ela casou com o ímpio, né? Crescemos todos na igreja, mas ela casou com o ímpio lhe espancava, lhe ofendia, de tal forma que ela depois começou a repetir o que ela ouvia continuamente. Com o marido a ofendia muito, depois a ofensa saía normal da boca dela, escapava dos lábios dela, porque tudo que entra um dia vai sair. Então, nós precisamos vigiar, inclusive, nossos meios. Por isso, nós somos aconselhados a não andar nem segundo o conselho dos ímpios, nem dos caminhos dos pecadores, nem sentar na roda dos escarnecedores, tendo consciência também que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Amém? Nós podemos pensar que não estamos a ser corrompidos, mas estamos a ser corrompidos. Não, só estou a ouvir. Um dia vais ofender. Ok? Então, nós temos essas temáticas todas aqui, e Paulo começa a dizer que nós devemos levar as nossas cargas uns aos outros para cumprir a lei de Cristo. E ele segue no versículo 3 dizendo assim, porque se alguém cuida ser alguma coisa, ok? Não sendo nada, engana-se a si mesmo. Nós não podemos ter o orgulho de achar que somos alguma coisa, mas antes, dentro daquilo que ele falou antes, termos o cuidado de lidar com os outros para com as suas faltas, porque nós estamos praticamente na mesma natureza e podemos igualmente errar. Então a lei de Cristo é o cuidado para com os outros e o suporte de suas cargas. Ele diz assim, mas prove cada um a sua própria obra, terá glória só a si mesmo e não noutro. Isso falamos também no dia, né? Não é acerca do outro, é acerca de ti mesmo, yeah? As igrejas só têm boa de confusão porque estamos a lidar com os outros, é sempre com os outros, é sempre o outro, se estragou é o outro, não sei o que é o outro, é tudo acerca do outro. Amém? Não é acerca do outro, fala aí acerca de mim. Yeah? É acerca de mim. Pensa, eu é que estou sendo tratado. Há pessoas que você está pregando na pentecostal, ela ia gritar assim, fala Deus! É verdade, Espírito Santo. Aquele grito não é para ela, é o outro. Ele identificou um detalhe na pregação que vai chocar o outro. Grita, é verdade. Fala, homem de Deus. Aqui mesmo tem muitos. Você se ouve a pregação assim, você ouve mal. Se você ouve a pregação para nela encontrar detalhes que afetam o outro, que corrigem o outro, que edificam o outro, você está a ouvir mal. Você vê o oculto para que na mensagem encontre mensagem que trata contigo, repara você, edifica você, amadurece você. É acerca de você. Se você ouvir no culto, Deus está à procura de um homem, não diga o outro, diga sou eu. Eis-me aqui, envia-me a mim. Fala comigo, é acerca de mim, Senhor. Então não olhe no outro, é você mesmo. Amém? Fale para alguém, sou eu mesmo.
Aqui entra versículo a versículo, parece que existe uma contradição, né? Vamos lá, uma contradição. É para você ver que quem lê a mensagem na primeira pessoa precisa aplicar para ela, porque o versículo diz assim: porque cada qual levará a sua própria carga. Cada qual levará a sua própria... Uau! Isso é versículo quê? Versículo? Porque cada um levará a sua própria... Versículo 12 diz o quê? Levar a carga um dos... Assim cumprirá a lei de Cristo. Quando você olhar para o outro, você tem que olhar com a consciência de quem está pronto a levar a carga dele. Certo? Vou levar a carga do meu irmão. Vou lhe ajudar. Mas quando você olhar para ti, leva você sozinho tua carga. Amém? Sinta-se na responsabilidade de levar tua carga. Isso ficaria assim: crente tem que ter duas consciências, levar sua carga e a carga do outro. Só que nesse processo, enquanto você leva a tua carga e está disposto a levar a carga do outro, você não se coloca da tua carga ao outro, porque essa consciência tem que ser só dele. Se ele sentir em algum momento que você está num momento que você não consegue levar a tua carga, ele precisa tomar essa iniciativa de levar a tua carga. Então o crente não pode entregar sua carga ao outro, mas tem que estar disposto a levar a carga do outro como se fosse sua. Conseguiu entender? Tem pesos, não atribua ao outro. É você que vai levar. Mas se o outro tem peso que não suporta, leva você o peso do outro. Ok? Isso significa, eu posso estar disposto a levar a tua carga, mas não disposto a te colocar a minha carga. Amém? Então, o dia que alguém leva a minha carga, eu vou entender isso, amor dele. Então, o amor aí não é obrigação, é consciência. Eu não estou sendo obrigado a nada. Vou suportar o irmão em oração, vou visitar na aflição, vou ajudá-lo nos dias de queda, vou visitá-lo quando estiver na doença. Eu estou levando isso por graça só. Ok? É minha consciência cristã suportar o outro em suas fraquezas, levantá-lo de sua queda, ajudá-lo em suas cargas. Então, levai as cargas uns dos outros. Isso precisa ser uma consciência de cada um. Amém? Diga comigo, consciência de cada um. Aqui entra uma parte que os pastores muito gostam. O versículo 6. E alguns já não citam o versículo, falam só Gálatas 6:6. Eu posso fazer um mês só a pregar isso para vocês. E se vocês entenderem, minha vida muda. Mas glórias a Deus. Versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Esse versículo aqui, esse aqui é o versículo, mano. Esse aqui é o texto mesmo, assim. Tipo, Paulo estava no espírito mesmo, assim, tipo, Mas eu não me queixo, porque pela graça de Deus, eu tenho dentre vocês filhos que vivem isso no dia a dia, na prática, né? Louvo a Deus que não tem esse peso. Hoje, pela graça de Deus, tenho mais um carro em casa, já não discuto mais castela. Se saísse, vem já rápido, porque filhos entenderam que não, vamos repartir nossos bens com o Pai que nos ensina a palavra, né? O outro carro que tem também um filho que recebi no Senhor, pastor hoje, né? Que foi lá numa 23 horas me deixar, Mercedes, assim, se alguém fala assim, me ofereceram a Mercedes, pode mesmo não me, assim, pode me falar, não, é um Mercedes que? De 1980, Mercedes sempre é Mercedes. Não, me ofereceram a Mercedes, não tem motor, ainda é melhor que o Toyota. Corolla e tal. Mercedes, é mesmo só Mercedes, né? Mercedes. E o Mercedes que me foi ofertado anda, entendeu? Só ser Mercedes já e anda, é Mercedes. Os americanos dizem, os alemãos só fizeram duas coisas boas: Mercedes e BMW. Grandes máquinas, ok? Mas esta é uma verdade da responsabilidade, da corresponsabilidade da igreja para com o sustento dos seus líderes, de seus instrutores, de seus mestres.
Hoje nós temos muitos bons teólogos e graças a Deus levei aí meus rapazes lá no Fly e deram uma aula magna, mas muitos desses jovens para espantar os incrédulos diante da palavra, tem que vir no estudo, ler, ouvir e ler, não é isso? No pisa, sai, não sei o que, depois não sai nada, ainda entra mais, né? Então tem que ler, temos que crescer em todas as áreas, ok? Quando falar, explicar a razão da nossa fé. Mas esses meninos, eles podem ser afetados no caminho quando não são instruídos ou não são sustentados, porque eles vão ler livros, vão estudar, vão se aprofundar, mas para uma igreja agarrada. Dentre eles, tem um dos meninos, que eu não vou mencionar quem, que eu que pago a escola dele. Pago a mensalidade para fazer a universidade. Pago sustento. Por quê? Porque entendo que se ele não for sustentado, vai se meter na mecânica, vai se meter sei lá onde, vai perder tempo pelas escrituras, e vamos deixar de ter um mestre na palavra. Porque quem deveria vos instruir, também está ocupado aí fazer dinheiro, depois vai entrar no negócio, vai dar errado, ficou preso. Na comarca mesmo o mestre da palavra, então ele mandar ir servir, né, arroz com cheiro de feijão, só com um bago. Por quê? Porque esse jovem que tinha uma mente dedicada ao estudo bíblico, ninguém dos que ele instruía repartia seu bem com ele, pronto. Eu tenho a graça de ter, né, vamos lá, nesse momento os 3 carros que temos foi oferta. O quarto que eu também ofereci foi oferta. Quer dizer, eu sou um caso raro. Sou uma bênção. É uma exceção. Mas a maioria esmagadora dos pastores passam necessidade diante do povo dele, que conhece esse texto, e não partilham nem 1% do que produzem. E depois ficam a procurar esses pastores, não nos visitam. Vão nos visitar como? Estava no roço. Pastor também não veio pregar porque ele caiu bloco na pedreira. No dia do estudo, ele caiu bloco, não. Inflamou o pé, não. O pai não veio porque o bloco lhe caiu. Ele devia estar a estudar blocos de anotações bíblicas e não estar lá na parede porque as ovelhas dele, agarradas, que até ganham bem, e na mesmo passa o pai na parede. Ô pai, te passei mesmo ali. Por isso, entre muitas igrejas, elas não são abençoadas porque os homens a quem Deus deu, em outros locais, até dão, mas falam mal depois, né? E Paulo diz assim, eu abri mão desse direito. Eu tenho o direito de tomar de vocês salário, pagamento, mas eu abri mão para não ser pesado a vocês. Mas esse ato de Paulo, de abrir mão do seu dever, para não falhar com direito, é porque ele sabia o coração das pessoas que poderiam contribuir e falam à toa, julgam à toa. Então, para não ser empecilho para a vossa salvação, abrir mão desse direito. Ok. Só que Paulo mais tarde nota que esses irmãos, depois estavam a ajudar outras pessoas que vieram mais tarde que nem eram mestres. Disse, nós que vos fundamos, temos muito mais direito do que eles, outros. Então, quer dizer que o tema do sustento financeiro dos ministros foi um tema primitivo, primordial. Isso antes mesmo do estabelecer da igreja. No judaísmo, a consciência do serviço da casa, do sacerdote, dos mantimentos da casa do Senhor, era algo completamente familiar. Completamente familiar. Então, amados, reparta todos os teus bens com aqueles que te ensinam a palavra. Eu tenho também meu mestre e partilho com ele a palavra. Esse meu menino que eu pago a escola, ele é tão dedicado ao estudo que eu muitas vezes quando estou a fazer um estudo, eu lhe mando, olha, fulano, me produz um estudo assim, produza isso e me manda. E ele gasta tempo, velho, me dá 3 dias. Ele gasta tempo para produzir para mim o estudo e me envia. Ok? Porque eu nas minhas corridas já não tenho tanto tempo para buscar bibliografia, apontar. E ele faz isso porque ele tem tempo. E ele tem que ter tempo. A pergunta é, como é que você reparte teus bens com quem te instrui? Quem tem te instruído, quem tem se tornado uma inspiração para você, e tem se beneficiado do que você também tem recebido de Deus?
Esse ensino é difícil, por isso eu não estou a ensinar para vocês darem a mim. Eu já tenho sido abençoado. Mas há pessoas que vos instruem. Vocês têm líder de jovens aí, ficam a rir mais sapato do líder, né? Do dirigente, da dirigente do coral. Não é rir, vamos fazer uma vaquinha no dia do aniversário, vamos comprar 3 sapatos por líder. E vocês vão ver como vai desabrochar a bênção no meio da congregação. Quando você começa a servir aqueles que vos servem, a prosperidade gira de uma maneira extraordinária. Amém? Então, eu pela graça de Deus tenho pessoas que não me deixam faltar saldo, ok? Estou a precisar de saldo, olha, meu saldo acabou, já vai mandar. Tem pessoas, isso aqui é exceção, porque eu conheço o pastor, estão a passar mal. Mas eu também tenho certeza de uma coisa, a igreja desses pastores, em algum momento, elas deixam de ser prósperas e abençoadas. Porque essas pessoas não acabam entendendo o papel de Deus na vida deles, na vida do ministro que foi colocado diante deles. Então, não falo pela Jesus, ele já tem sido uma bênção, vai melhorar, mas falo para outras igrejas que nos ouvem, não deixem vossos pastores passar necessidades. Por favor, reparta. E Paulo é bem fácil assim, o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que instrui. Aqui não está a falar quem te profetiza à toa, quem te mente, é quem te instrui na palavra, ok? Hoje, os falsos profetas até têm consulta. Não te atende se você não lhe pagar 50 mil. Consulta 50 mil. Estão a dar dinheiro a falsos profetas, a falsos mestres, quando quem te instruiu na palavra é um pastor simples do teu bairro, um pastor simples da tua congregação, que você nunca se preocupou, nem sequer a ir para a casa dele para mudar a chapa furada, né? Dizendo, pai, eu que vou comprar essa chapa, vamos trocar a chapa na casa do mais velho. Você não tem esse espírito. Não tem esse espírito. Meu pastor partiu para a glória, mas não sem meu serviço, sem o repartir dos meus bens. Queria que ele ficasse algum tempo mais, porque estava a projetar, quando ele voltasse da viagem, lhe oferecer um carro. Estava a projetar muita coisa para ele. Já tinha acertado com o Cafu, fazer a mudança do quarto dele. Já estava tudo, ainda está, né? Partiu, mas a esposa ficou e vamos avançar. Mas isso por quê? Porque a minha consciência de servir aqueles que me serviram é essa. Meu pastor Araújo, da congregação onde eu cresci, já acertei com a mãe, já levei arquiteto. Vamos alugar uma casa, vamos derrubar aquilo para fazer uma coisa nova. Porque essa é a consciência que eu tenho no Senhor, de servir aquele que me instruiu na palavra. Se eu receber 1 milhão, pelo menos dentre esse 1 milhão, uns 300 mil vai nos meus mestres. Mas you are crocoto. You know crocoto in English? Segue Paulo dizendo, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Se entendemos isso dentro desse contexto, parece que Paulo faz um corte, né? Nós podemos dizer, tudo que o homem semear, quer sejam coisas boas ou más, isso também se fará. Por quê? Porque no versículo a seguir ele diz assim, porque o que semeia na carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará vida eterna. Então, a minha questão é, como têm sido suas sementes? Mesmo quando você vai, por exemplo, abençoar o pastor, deixa eu dar um exemplo, embora aqui esse versículo já parece ter um corte para ir para o versículo a seguir, ok? Ou para a consciência a seguir. Mesmo quando você vai, por exemplo, ofertar, qual é a motivação? Por exemplo, nós temos consagração na nossa igreja no próximo ano. Há muita gente que vai na casa dos pastores só para ir mesmo ofertar coisa, para entrar na lista da consagração. Você me acha na carne. É na carne. Qual é a motivação para aquela oferta? Qual é a motivação para aquela ajuda? Qual é a motivação para aquela visita? Você precisa também julgar teu coração para saber se o motivo e a motivação por detrás da oferta é espiritual ou é carnal. Se só quer bajulação, se só quer entrar na lista das consagrações. Meu padre Araújo disse que ele via que em época de consagração muita gente visitava o pai dele a oferecer coisas. E ele entendeu, ele falou isso no púlpito. Eu estou a falar aqui também porque ele falou no púlpito e muita gente, como testemunha, fala. Então não é nem minha fala, estou a fazer com as devidas aspas, ok? Ele via. Aí, mas era porque consagração carnal, certo? A motivação era errada.
Eu já tive momentos em que desejei ajudar alguém, ou dar uma oferta para alguém, mas que esse alguém, naquele instante, tinha que tomar uma decisão que envolvia meu nome. Não dei ajuda até ele tomar a decisão. Depois, é que filho. Por quê? Porque dar antes era como se você estivesse a preparar o coração dele para tomar decisão a teu favor. Existem países que, se você vai fechar um negócio, um contrato, não paga almoço antes de conversar. Vai consubstanciar-se corrupção. Depois de fechar o negócio, assinar tudo, eu posso pagar um almoço. Quer dizer que o almoço já não muda nada. Amém. Há algum tempo atrás, eu estava na estrada com uma preocupação e a polícia parou, levantou a mão e vai já uma confissão pública, já fiz em privado. Parou. Eu falei, esses senhores vão me complicar. Se eu parar aqui, esses vão me complicar. E tem urgência lá frente. Até eles explicar, vou perder o tempo. Fui, sinalizei, liguei o intermitente, passei. Fui resolver o que eu tinha que resolver. Voltei lá no sítio onde estava o posto e a polícia já não estava. Aí fui procurar uma unidade, que era do Benfica. Encontrei, aí o pessoal disse, não, aqui é Polícia de Intervenção Rápida. Como é que chama? É a PIRI, Polícia de Intervenção Rápida. Isso, PIRI. Não, a unidade da Polícia Normal é lá. Aí eu fui, cheguei, estacionei. Quando eu entrando para a unidade, alguém já me reconheceu. Pastor, por aqui, disse, eu tenho uma situação. Eu estava a passar aqui mais cedo e um polícia levantou a mão e me parou, mas eu estava muito apressado porque tinha uma urgência assim. Eu sabia que se eu parasse, eu ia perder o horário e ia ser complicado. Então eu avancei, mas voltei porque eu vim pedir desculpa. Como é que ele era? Contei, foram buscar a polícia disse, não, sim, eu parei o senhor, ele frouxou, disse que não ia parar e avançou. Senão eu vou pedir desculpa, não sei se é para ficar preso ou para pagar multa, mas eu voltei só para vir resolver aqui. Não precisa. Como voltou, mostrou humildade e então, vamos. Eu olhei para a polícia, porque aquilo era bem cedinho. Na hora que passei era bem cedinho. E na hora que voltei já tinham passado umas 2 horas. E eu olhei que eles estavam cansados. Eu disse, então posso ir? Eu indo disse assim, mas já tomaram um pequeno almoço? Eu sei que já posso ir, mas eu vejo que você parece tão cansado. Aqui tem um restaurante, posso pagar o pequeno almoço para vocês? Já tinha resolvido o caso. Quer dizer que aquele pagar não tinha nada a ver com corrupção. Porque eu já estava livre, já estava a ir embora. Ok? Eu não dou dinheiro a ninguém antes. Me prende, meu pai. Uma vez alguém, né, não sei que vai ficar preso. Não quer dar. Meu pai me leva na cadeia. Só 2.000, mesmo você que está a conduzir esse carro. Me leva na cadeia. Se o Senhor me parasse para me pedir o dinheiro, eu te dava. Agora, primeiro me pediste documento, depois localizaste uma falha, agora quer me deixar aí com o pagamento? Não vou dar. Assim você me prende, vou sair na televisão que pastor Sadraque foi preso porque estava faltando documento. É melhor do que eu não dou. E quem anda comigo sabe, não dou mesmo. Ok? Não vou dar. Então essa é a consciência que eu tenho colocado em meu coração, de não negociação. Certo? Então, esse é o espírito que você precisa carregar no teu coração. E isso mesmo também para vigiar, né, tuas intenções para qualquer coisa que você oferecer. Amém? Então, se você oferecer uma coisa, ofereça mesmo só porque você sabe que tem que oferecer, colocar no teu coração oferecer, não para que isso se torne manipulação. E sempre que você dá por motivos contrários à simples oferta, o que é que vai acontecer depois? Vai acontecer que se a pessoa depois não fazer o que você esperava, vai lá tirar na cara. Eu que já te ajudei, eu que já te dei. Por quê? Porque a tua motivação para ajudar nunca foi a mais correta. Nunca foi a mais correta. Então, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não haveremos desfalecido. Se não houvermos desfalecido. Então, o bem tem seus frutos, mas o fruto do bem não vem, né? Como diz Charles Spurgeon, você não pode semear em Cabinda, né? E correr para ir colher no Namibe. Falei das províncias, mas Charles fala, você não pode semear em Dan e correr logo para ir colher em Berseba. Não funciona assim. Há bem que você fez hoje, que você vai colher anos e muitos anos depois. E há bem que você fez no irmão,
que a colheita você vai receber de outra pessoa no outro lugar, ok? Se esse bem é espiritual, não espere a colheita da pessoa em quem você deu. Yeah? Você pode ajudar o Antônio e ser ajudado por Jordan nos Estados Unidos. A colheita pode surgir numa outra nação, numa outra época, sob outras circunstâncias. Então, tudo que você semear no Espírito, você vai colher aonde? No Espírito. Mas o que você semear na carne, vai colher aonde? Na carne. Yeah? Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Não faça acepção, faça bem a todos. Principalmente aos domésticos da fé. Aqui Paulo exalta os domésticos da fé. Pessoas que se dedicam especificamente à fé. Principalmente a estes. Faça bem a todos, mas principalmente a quem tem a fé e o trabalho da fé como sua vida, né? Como sua entrega. Vede com grandes letras, vos escrevo. Paulo está aqui a enfatizar a importância do que ele está a falar. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos se circuncidam, guardam a lei, mas querem vos fazer circuncidar para se gloriar na vossa carne. Mas longe de mim, gloriar-me a não ser na cruz de Cristo. Estamos aqui, mais uma vez, apontando para a questão do legalismo, das leis, que não tem importância nenhuma, senão para o orgulho judaico, né? Legal, mas que não tem nada a ver com a salvação. A salvação é só por meio da cruz de Cristo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem virtude alguma, isso também já explicamos, mas sim ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Desde agora, ninguém vos inquiete, porque trago no meu coração as marcas do Senhor Jesus. Trago no meu corpo, as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então Paulo termina assim o livro de Gálatas, apontando para esse aspecto de que as marcas do crente não são as marcas da lei. A marca da lei é a circuncisão, mas nós devemos trazer no nosso corpo as marcas de quê? Do Senhor Jesus. Paulo estava a falar das perseguições que ele viveu, estava a falar das surras que ele viveu, ok? Por ele não ter negado a cruz de Cristo. Amém? Então, nós precisamos nos olhar nessa perspectiva de vida cristã. Amém? E entender isso. Nós acabamos de ler o livro de Gálatas, vamos continuar a estudá-lo. Na próxima semana, gostaria que os grupos estivessem completos. Vou pedir aos líderes que vamos voltar. Ligue um por um nos vossos grupos, a quem não entra no WhatsApp, pegue os números, vocês fizeram os apontamentos dos números, explica. Antes de quinta-feira próxima, vocês podem se encontrar no sábado, podem encontrar-se no domingo, averiguar o que vocês já estudaram, o que já se escreveu, fazer as reparações no livro de Gálatas, segundo Jesus é. Amém? Quando fecharmos isso, vamos fazer uma festa maravilhosa do aprendizado, depois de uma prova maravilhosa com o povo todo, para sabermos se aprenderam o suficiente. Amém? Mudamos a dinâmica da vez passada do livro de João, em que fazíamos provas escritas. Como esse livro é muito curto, vamos fazer a prova final apenas todos, depois dessas apresentações, né? Quem tiver conhecimento saberá responder a tudo que já estudamos. Vamos nos colocar em pé.